Aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. E hoje eu gostaria de falar um pouco com todos vocês sobre 2 pesos e 2 medidas. Porque esse tem sido o critério através do qual muitas pessoas me têm submetido nesses últimos dias ao seu impiedoso julgamento, poderia dizer assim. Essas pessoas, claro, são pessoas que não aceitam o fato de eu estar fazendo essas denúncias sobre os bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Elas não aceitam o fato de eu estar falando sobre as verdades que eu vi, que eu vivi e que elas não podem ser negadas. Elas podem até ter pessoas de um lado a favor, pessoas do outro lado contra, pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, porém, isso não vai mudar em absolutamente nada a verdade. E se por um lado essas pessoas se recusam a acreditar e até me atiram pedras por causa disso, eu tenho do outro lado pessoas que depõem ao meu favor, porque também já estiveram lá como eu estive, já vivenciaram o que eu vivenciei, já sofreram na pele o que eu sofri. Então, eu prefiro ter do meu lado, ou ter a meu favor, ter me dando apoio as pessoas que também estiveram lá e que poderiam claramente se manifestarem contra mim e dizerem, não, isso que o senhor está falando é mentira, porque eu vivi lá dentro, eu estive lá dentro e não acontecia nada disso. Não, mas essas pessoas, elas estão não só me dando apoio no que eu tenho denunciado, como também elas estão entrando em contato comigo e falando daquilo que elas também vivenciaram lá dentro. E alguns até, é interessante que outro dia eu recebi uma mensagem de um jovem pastor, que ele pedia a minha permissão, ele dizia, bispo, se o senhor me der a permissão, eu gostaria de gravar também uma série de vídeos falando sobre confissões de um ex-pastor. E eu falava para ele, querido, a Bíblia, a palavra de Deus, te dá o livre-arbítrio. Você hoje não está mais sujeito a cabrestos e nem a rédeas. Você é livre. Assim como eu sou livre para falar o que eu quiser falar, desde que eu não falte com a verdade, desde que eu esteja contando sobre a minha vida, sobre a minha experiência, sobre o que eu passei. E desde que a minha intenção com isso seja uma boa intenção, desde que eu não esteja com segundas intenções com a gravação desses vídeos, porque talvez esse seja um fator que mais tem pesado para a tamanha repercussão desses vídeos. Por quê? Porque se hoje eu fosse uma pessoa que tivesse uma igreja, que fosse dono de uma igreja, tá? E quisesse com esses vídeos arrebanhar membros de outras denominações, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus, para a minha igreja, então isso traria um questionamento por parte das pessoas. Isso faria com que elas ficassem com uma pulga atrás da orelha, não é verdade? Ou se eu fosse candidato, tivesse pretensões a algum cargo político nas próximas eleições, que estão às portas aí no mês de outubro, como alguns tentam até tentam colocar isso como questionamento. Será? Por que ele está falando isso só agora? Por que perto das eleições ele está falando isso? E a alguns eu já tive até que responder que eu não sou candidato a nada. Primeiro eu quero dizer que o meu título de eleitor, ele não é nem aqui da Bahia, ou melhor, meu título é da Bahia, mas no ano de 2005 ou 2006 eu transferi o meu título para Curitiba, tá certo? No estado do Paraná, e até hoje eu não transferi de volta aqui para o estado da Bahia. Isso mostra a tamanha pretensão que eu tenho de me candidatar a algum cargo político. Para você que não sabe, para que uma pessoa ela exerça algum cargo político, se candidate, se filie a algum partido naquele estado a qual ela pertença, então o seu título de eleitor tem que ser daquele
daquele estado, tá? Daquele reduto eleitoral, o que não é o meu caso. Então, mais uma vez eu volto a falar, eu não sou candidato a nada, não tenho igreja, tá? Não sou pastor, não sou bispo, e talvez essa seja a situação que mais os deixem deslocados. Porque vão falar o quê? Vão dizer o quê? E isso gera um certo medo. Porque você lutar quando um inimigo lhe dá armas para que você use essas armas contra ele, fica mais fácil. E quando esse inimigo, ele não lhe dá armas, ele não lhe dá motivos para que você então coloque aquele motivo como se fosse a causa, sabe, o motivo principal pelo qual ele está lhe atacando. Bom, eu vou dar um exemplo disso. Inclusive eu quero falar diretamente para você que tem me atacado nas redes sociais dizendo que eu sou caído, dizendo como é que pode um bispo, né? Embora eu não seja mais, mas você insiste em dizer, poxa, um bispo falando mal de outra igreja, ele é caído, ele está endemoniado. Alguns até ameaçam, olha, os espíritos, os demônios que você expulsou das pessoas vão entrar no seu corpo. Bem, primeiro eu queria dizer para você o seguinte, que eu não tenho medo que os demônios, os milhões de demônios, os quais eu expulsei ao longo de todo o meu ministério, eu não tenho medo que um deles sequer entre no meu corpo. Sabe por quê? Porque o que está escrito na palavra de Deus é que a maldição sem causa, ela não se cumpre. Não adianta você me praguejar, porque não é a sua praga ou o seu praguejamento que vai fazer com que a maldição venha sobre a minha vida. Não. O que faz com que a maldição entre na vida de uma pessoa é o motivo que ela dá. Então, se não houver um motivo, se não houver uma causa para isso, a maldição não se cumpre. Tá? Então, primeiro deixando isso bem claro para você, que por não conhecer a Bíblia, você então sai atirando para tudo quanto é lado. Tá? Então, não tenho medo que os demônios entrem na minha vida. Tá certo? Segundo, eu quero dizer para você que se eu estou endemoniado, se eu sou perturbado, se eu estou sendo irresponsável por eu estar gravando esses vídeos falando a verdade, tá certo? Então eu quero dizer para você que o bispo Macedo também o é, o bispo Romualdo também o é, o bispo Guaraci Santos também o é, o bispo Clodomir Santos também o é, e todos os bispos que também gravaram vídeos, tá? Pegando supostos ex-pastores de outras igrejas e colocando-os de costas para as câmeras e começaram ali a fazer perguntas para eles, sugerindo ou sugestionando que eles metessem o pau em outra igreja, que eles falassem mal em outra igreja, de outra igreja, e eles não só induziam esses ex-pastores a falarem mal, como eles também falavam mal, tá certo? De outra denominação. Na verdade, eles falam de todas as outras denominações. Essa que é a realidade. Eles sempre falaram mal de todos os outros pastores, do trabalho de todos os outros ministérios. Eles sempre criticaram, por exemplo, o trabalho da Assembleia de Deus, pelo fato de ser uma igreja pentecostal, tá certo? E, de repente, essa igreja ter lá as suas formas de manifestação. Quando eu digo manifestação, a maneira de manifestar ali o seu culto a Deus. Então, por ter uma maneira que não seja de acordo com o trabalho da Igreja Universal, então é do diabo. E eles chegam a comparar com o terreiro de candomblé. Eles já chegaram a atacar a Ana Paula Valadão, tá? Eles já atacaram aí vários outros líderes e várias outras igrejas evangélicas. Ou melhor, todas as igrejas evangélicas e todos os pastores de todas as igrejas evangélicas já foram vítimas de ataques ferrenhos e impiedosos do Bispo Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque
na visão deles, na prisma deles, só a Igreja Universal do Reino de Deus é a certa. E é isso que eles ensinam aos obreiros, é isso que eles ensinam aos membros. Que a Igreja Universal é a igreja que veio para salvar, sabe? É a igreja certa. As outras todas são endemoniadas, são de demônios. Tanto é que se a pessoa sair da Igreja Universal do Reino de Deus, tá? Que não tem direito de propriedade de nenhum membro, de nenhum obreiro, de nenhum pastor. A vida do pastor, do membro, do obreiro é de propriedade exclusiva de Jesus. Então ele é livre para frequentar, para ir, para visitar, para congregar em qualquer igreja que ele queira ir, desde que ali esteja falando a palavra de Deus, desde que ali se esteja buscando a presença de Deus. Mas eles não respeitam isso. Eles não respeitam o livre-arbítrio. Então, você tomou a decisão de sair, está perturbado, está endemoniado, está caído, está fora do espírito, está leproso, não tenha contato com ele, vai lhe contaminar, sabe? E começam a colocar medo. Eles trabalham com a doutrina do medo. Eles usam os demônios, tá? Não é que os demônios não existam, não. Os demônios existem e a Bíblia fala sobre eles, ensina sobre a atuação deles, mas esses demônios que a Igreja Universal do Reino de Deus mostra para as pessoas, eles não existem. Esses demônios que você vê eles em tudo, sabe? E esses demônios que eles procuram, eles querem colocar na vida das pessoas, em cima das pessoas, através do medo, através da ameaça. E eles chegam a dizer para as pessoas: você vai sair, os demônios que você expulsou vai entrar na sua vida. Isso é dito para os obreiros, isso é dito para os pastores, para que eles fiquem com medo e para que eles não saiam. Certo? Então, se eu estou endemoniado, se eu estou perturbado, se eu estou caído, então você não pode julgar com 2 pesos e 2 medidas. Então o bispo Macedo também está, o bispo Clodomir também está, o bispo Romualdo também está, o bispo Guaraci também está. E todos os bispos que até pegaram um demônio manifestado ali num programa de televisão, ali no altar da igreja, e induziu aquele suposto demônio, tá certo? A falar mal de outras igrejas, do trabalho de outras igrejas. Então esses bispos também estão. Por quê? Qual a diferença? Por que eles podem e eu não posso? Que critério de julgamento é esse? Por que 2 pesos e 2 medidas? Agora, existe uma grande diferença entre eu e eles. E eu vou mostrar para vocês quais são essas diferenças. A diferença está nos motivos que nos levaram a isso. Por exemplo, a diferença entre o motivo que me levou a gravar esses vídeos e o motivo que levou o bispo Macedo e os demais bispos a gravarem vários vídeos que estão aí no YouTube. Você pode ver, você pode assistir eles metendo pau em outras denominações. Só é representar uma ameaça para eles, só é aquela denominação estar arrebanhando membros deles, que eles partem para cima, que eles vão para cima, sabe? Bom, então eu vou mostrar qual é a grande diferença. A diferença é que, por exemplo, quando o bispo Macedo fala mal, vou dar aqui um exemplo, tá? Não sou advogado de nenhuma denominação, não fui constituído advogado de nenhuma denominação, tá certo? E nem pertenço a essa denominação, não sou bispo nem pastor dessa denominação, fique bem claro isso. Mas quando o bispo Macedo, por exemplo, ele fala mal da Igreja Mundial do Poder de Deus, tem um motivo. Sabe qual é o motivo? O motivo é que a Igreja Universal do Reino de Deus perdeu milhões de membros para a Igreja Mundial do Poder de Deus. Todo mundo sabe disso. Eu não estou falando aqui de nenhuma novidade. É um fato. Para você que não sabe, a Igreja Universal ela tinha 3 milhões de membros. E nos últimos anos ela perdeu 1 milhão de membros. E hoje ela só tem 2 milhões de membros. Ou seja, quase a metade dos membros, tá, se esvaíram. Tá, se evadiu da Igreja Universal do Reino de Deus. Tá certo? E isso gerou um grande desespero neles. Um grande desespero. Eles começaram a montar caravanas nos estados para resgatar os ex-obreiros. Agora, interessante isso. Enquanto o obreiro, e não só o obreiro, mas o pastor,
está ali dentro da igreja, trabalhando com amor, trabalhando voluntariamente, porque o obreiro não recebe nada. É um trabalho realmente de fato, feito com amor. Esse obreiro, ao invés de ser tratado a pão de ló, com muito carinho, com muito cuidado, é tratado como se fosse um escravo, sabe? É xingado ali no salão. Eu já vi casos de pastores colocar obreiros. Eu tinha, na época que eu comecei na igreja, havia ali um obreiro que começou na época praticamente comigo, e esse pastor pegou ele e colocou ele de joelhos. Você acredita nisso? Para dar um castigo nesse obreiro. Se ele estiver me assistindo agora, ele vai se lembrar disso. Ele ficou de joelhos, com o rosto contra a parede. Então muitos obreiros são tratados assim. Esses obreiros são colocados no banco, esses obreiros são obrigados a participar de campanhas, esses obreiros são obrigados a vender jornais, esses obreiros são obrigados a comprar ingressos de filmes, esses obreiros são obrigados a vender ingressos de sorteios que são feitos na igreja, de moto e de micro-ondas e de geladeiras, para poder serem comprados ingressos de filmes para bater recorde de bilheteria. E quando esses obreiros não participam, eles são escorraçados, são xingados, certo? São maltratados, são humilhados, se machucam e saem. E aí depois que eles saem, a igreja vai e monta uma caravana de resgate para os ex-obreiros. Isso é o cúmulo, sabe, do absurdo. É o cúmulo do absurdo. O mesmo acontece com os ex-pastores. Teve uma época aí atrás em que eles estavam fazendo caravanas para resgatarem os ex-pastores. Ora, se vocês assistirem aí na internet, mais precisamente no YouTube, você vai ter acesso, tá, a reuniões particulares feitas com pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, e você vai ver qual é o tratamento que eles recebem. Inclusive, no final desse vídeo aqui, vai ter um link, tá? Não se esqueça, vai ter um link que vai lhe dar acesso a um vídeo que eu preparei só mostrando escândalos, verdadeiras aberrações cometidas em reuniões particulares com pastores. E vocês vão ver a opressão que eles sofrem, vocês vão ver as humilhações que eles sofrem, e vocês vão ver o tratamento que esses pastores recebem, as ameaças que esses pastores recebem, tá certo? E muitos coitados não têm essa coragem de sair, porque tem medo do que vai ser a vida deles aqui fora. E eu sei o que é isso, eu vivi isso. Você pensa que foi fácil eu tomar a decisão de sair? Muitas pessoas vivem perguntando: por que o senhor não saiu antes? Por que ficou tanto tempo lá? Você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil? Você jogar tudo para o alto? Tem outras vidas, outras pessoas que dependem de você, envolvidas em todo esse processo, e você tem que tomar uma atitude com responsabilidade, até porque a decisão é sua, para não respingar em ninguém, para não prejudicar ninguém, tá certo? Até as pessoas que estão ali, como membros, obreiros, enfim, você tem que ter responsabilidade, até com a alma dessas pessoas. Então não é fácil tomar essa decisão. Então eu sei você, pastor, que está aí, que tem essa vontade, assim como eu fiz de fazer também, e eu sei que eu não estou falando com 10% dos pastores, eu estou falando com 90% dos pastores e bispos, tá certo? 90% dos pastores e bispos que lá estão, e que não suportam mais esse sistema, tá? Eu lembro uma época em São Paulo, em que um pastor, isso lá na época do bispo Clodomir Santos, tá? Teve um pastor em São Paulo que ele se jogou de cima de um prédio onde ele morava. Ele se suicidou. Você sabia disso? Mas os pastores que estão me assistindo agora sabem. Ele não suportou a pressão da cobrança, das humilhações, das ameaças, e ele se jogou do apartamento onde ele morava e morreu. Isso nessa época eu estava em São Paulo. Então foi no ano ali de 2001, 2002 aproximadamente, quando ocorreu isso. Tá certo? Todos os pastores e bispos sabem desse episódio, certo? Então, eu sei que tem pastores assim também.
E inclusive, eu vou gravar um vídeo só para vocês, para falar para vocês como é que eu fiz para sair, como é que eu me virei aqui fora, sabe? Para que eu conseguisse sobreviver e dar a volta por cima, tá certo? Então, para que esses vídeos te ajudem, sabe? Te dê forças para você sair. E quando eu digo sair, não é sair, se desviar, sair dos caminhos de Deus, não. É você procurar uma igreja que seja de fato igreja, com a essência da igreja primitiva do Senhor Jesus. Uma igreja que realmente ela permita que você faça o trabalho que Jesus fez. Ensine a palavra, que você visite, que você atenda, sabe? Que você liberte sem precisar fazer nenhuma pirotecnia ali no altar, usando demônios apenas para plantar envelopes para as pessoas, para amedrontar as pessoas para que elas peguem envelope. Não, não foi esse o trabalho do Senhor Jesus. Então, eu vou gravar um vídeo para ajudar vocês. Voltando aqui ao que eu estava falando antes, então, se o que eu estou fazendo é errado, então o mesmo erro cometeu também o bispo Macedo e os seus bispos. Só que a diferença é que eles fizeram isso por quê? Porque eles estavam perdendo membros. Então eles fizeram isso movido pelo desespero. Desespero, sabe? De ver a igreja esvaziando, de não ver outra igreja ocupar o lugar que era deles. Então essa disputa pelo poder e pelo dinheiro é que levou eles a gravar esses vídeos. Não foi o meu caso. O meu caso não é esse. Eu não estou aqui vendendo nada para ninguém. Tá? Eu não quero lhe vender nenhum produto. Tá certo? Eu tenho até projetos nas redes sociais. Eu tenho vários projetos com os quais eu ganho muito dinheiro, diga-se de passagem, com eles, e que eu até iria compartilhar com as pessoas. Eu desisti. Tá certo? Quero até falar isso aqui para vocês, de um projeto que eu iria compartilhar com as pessoas para que elas ganhassem dinheiro também. Mas eu desisti. Sabe por